Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Cláudio Ney e eu tenho uma palavra para o teu coração. Em Lamentações, no capítulo de número 3, versículo de número 39, diz assim: Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O contexto do livro de Lamentações, principalmente o capítulo de número 3, a gente vê Jeremias passando por um momento muito difícil do ministério dele. Tão difícil que aparentemente ele estava caindo em depressão quando ele começa as palavras do capítulo 3. Ele só consegue se lembrar daquilo que está acontecendo de ruim na vida dele. E ele fala para si mesmo que o Senhor guardou para mim absinto e fel, somente coisas amargas. Que a mão do Senhor pesou contra mim e ele não consegue ver nada de bom. Até que, creio que ele se lembre pelo Espírito da bondade de Deus, e no versículo de número 21 nós vemos ele falando que vai trazer à memória aquilo que gera esperança no coração dele. Aí ele começa a se lembrar da porção de Deus, daquilo que Deus pode e já fez na vida dele. Aí quando eu vejo ele entoando essas palavras, ele diz: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? Hoje em dia nós vemos pessoas reclamando de muitas coisas, inclusive do pecado, do erro de outras pessoas. É muito comum nós vemos pessoas falando: fulano cometeu tal pecado, cicrano caiu, enquanto na verdade nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e, como disse Jeremias, examinar e colocar à prova o nosso próprio caminho. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem buscar noutra pessoa motivos para explicarem os seus próprios erros e os seus próprios pecados, enquanto esquecem que aquilo que eles escolhem não é fruto do pecado de outro, mas fruto do pecado daquilo que eles mesmos cometeram. Em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15 em diante, a Bíblia nos diz a forma correta que nós temos de tratar o pecado de outra pessoa. E a forma correta é ir até ela, tentar convencê-la do pecado, e se ela não escutar, aí sim levar outras testemunhas. A palavra de Deus não fala que nós devemos falar uns para os outros do pecado que o outro cometeu. Quando nós começamos a falar para os outros do pecado de que outra pessoa cometeu, nós não estamos nos tornando mais santos. Pelo contrário, estamos nos tornando mais fofoqueiros. Estamos caindo num pecado tão maldoso quanto aquele que o irmão cometeu. Nós precisamos hoje em dia travar nossa língua, porque a nossa língua, apesar de um membro tão pequeno, ele é capaz de acabar com o corpo inteiro, inclusive com a salvação. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos começar a buscar a Deus para que Ele ilumine a nossa mente e nos convença dos nossos próprios pecados. E se eu amo meu irmão que pecou, a forma certa de agir é ir até ele, tentar convencê-lo com amor, com um abraço amigo, ao invés de ficar julgando e falando para muitas pessoas. E aquele irmão lá, cada dia se afundando mais no próprio pecado, ou quem sabe, agindo melhor do que você, porque apesar de estar pecando, ele deve estar orando a Deus, chorando e derramando as suas lágrimas, para que seja perdoado por seus pecados. Se nós não queremos ir até ele, conversar com ele, nós devemos muito menos falar com outras pessoas. Nós precisamos olhar para nós mesmos e, como disse o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a revelação sobre a Santa Ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos parar de deixar os nossos pecados de lado e começar a olhar para dentro de nós, examinarmos a nós mesmos. Porque se nós continuarmos falando do pecado alheio, nós vamos para o inferno junto com o irmão que está pecando. Ou talvez
ele vai para o céu arrependido e você fica com a tua língua comprida no inferno, queimando no lago de fogo. Porque o fofoqueiro também vai para o inferno se não se arrepender. Então, que Deus abençoe a tua vida, ilumine. A palavra pode parecer forte, mas ela também é verdadeira. E eu faço um clamor a Deus pela tua vida, para que se você por acaso estiver caindo no pecado da língua e falando do pecado do teu irmão e da tua irmã, que você venha se arrepender desse pecado e viemos morar juntos no céu, porque Deus guardou um paraíso e ele cabe a mim e ele cabe a você. É para todos aqueles que, por pior que tenham pecado, mais ainda se arrependeram e hoje andam com Cristo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.